e amigos do canal 1000 por Hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Bom, se ontem foi 1º de maio, hoje quinta-feira, dia 2, a gente traz o TBT em caráter, claro, de memória mais do que especial, por conta da data redonda que se completou nessa quarta-feira, feriado, de um dos dias mais sombrios da história da Fórmula 1. Aliás, o fim de semana todo foi sombrio, né? Mas o dia 1º de maio é o apatical, porque o mundo assistiu estupefato à morte do maior competidor de sua geração no automobilismo, chamado Ayrton Senna da Silva. Brasileiro, 34 anos, tricampeão mundial de Fórmula 1, um homem dividido entre a obsessão pela perfeição, dilemas existenciais que provavelmente norteavam sua cabeça, e vai saber se realmente era isso que passava, e uma preocupação sobre um certo alemão que começava a incomodar a sua trajetória na categoria. Logo no ano em que ele não teve mais o carro do outro planeta, como ele se referia ao Williams, Ayrton Senna se viu às voltas com um alemão queixudo, então com 25 anos, chamado Michael Schumacher, que depois da morte do Ayrton Senna se tornaria um gigante da Fórmula 1, um dos maiores pilotos da história do automobilismo. E claro, porque hoje a gente homenageia a Senna, você já deixa o seu like, ative as notificações no sininho, inscreva-se no canal e faça parte do clube de membros, porque no fim de semana, com exclusividade, a gente vai ter aqui conteúdo ao vivo de European Le Mans Series e Michelin Le Mans Cup, a etapa de Le Castellet, sábado e domingo, tudo ao vivo aqui no 1000 por Hora com o Rodrigo Matar. Bom, acho que preciso falar do meu 1º de maio de 94, do meu fim de semana de 29 de abril, de 30 de abril e 1º de maio de 94. Acho que o depoimento pessoal é muito melhor do que contar histórias que muitos de vocês já sabem, core salteado, especialmente do Senna, né? Até algumas do Ratzenberger também, mas a gente vai aos poucos conhecendo algumas curiosidades acerca daquele piloto austríaco cheio de sonhos que tragicamente perdeu a vida na véspera da morte de Ayrton Senna. E aquele final de semana não tem paralelo, acho, com nenhum outro da história. É claro que em temporadas, plural, já houve mais de uma morte por ano. Anos 60, anos 70, era muito comum isso acontecer. E muito difícil ter um fim de semana tão trágico quanto aquele. Claro, o GP da Bélgica de 60 pode ser comparado, porque na mesma prova morreram 2 pilotos, Alan Stacey e Chris Bristol. Mas difícil que haja um fim de semana como aquele de Imola, porque não só houve as mortes do Senna e do Ratzenberger, como também a batida do Barrichello, um acidente gravíssimo na largada que quase levou de arrasta o Pedro Lamy e o J.J. Leto, ainda teve uma quase tragédia no pit wall, no pit lane, nos boxes, com a Minardi do Michele Alboreto com uma roda solta. Então, você tinha uma aura muito pesada naquele final de semana do GP de San Marino, que nem às vezes os deuses da velocidade conseguem explicar como isso acontece. Eu tinha 22 anos de idade, eu ia fazer 23 no dia 19 de maio, e era estudante de jornalismo, estava no 5º período da faculdade, na Escola de Comunicação da UFRJ. E lembro que, logicamente, a gente tinha aula na sexta-feira, não lembro se de dia ou de tarde, mas eu acho que só vi o acidente do Barrichello no Jornal Nacional, nas matérias do Reginaldo Leme e do Galvão Bueno. E foi uma batida bem feia, né, que impediu que o Rubens tomasse parte daquela corrida, onde o piloto ficou morto parcialmente por 6 minutos até que se desenrolasse a língua dele. Foi um trabalho estranho dos fiscais de pista, que demoraram para desvirar o carro destruído na tela de proteção. Aliás, o carro usou a zebra como rampa de lançamento e se precipitou contra uma tela de proteção que absorveu o impacto. Se não há a tela, o carro do Rubens teria varado a barreira de pneus e se precipitado em cima do público. Talvez pudesse ter sido uma tragédia nas proporções de Monruí, do acidente de Rolf Stommel em 75. Então,
já era o prenúncio de que as coisas não iam bem, e aquilo começou a deixar muitas pessoas com medo, né? E era o dia do primeiro treino classificatório. Cabe lembrar que a Fórmula 1 tinha 2 sessões de treino oficial, sexta e sábado, com 12 voltas, cada piloto podia percorrer 60 minutos de pista aberta. E na classificação era, não sei se 9 ou 10 e pouco da manhã do sábado, e aí a asa dianteira do Syntec, do austríaco Roland Ratzenberger, se desprende. E um pedaço fica embaixo do carro, e quando ele vai fazer a curva Villeneuve, não consegue fazer. E a batida a 314 km por hora, o carro parecia um míssil. Quando atingiu o muro e voltou para a curva Tosa, que é uma curva bem peculiar. Você está vindo de um trecho de aceleração plena, desde a reta, passando pela Tamburello, na antiga configuração, você praticamente fazia a Tamburello de pé cravado, de uma reta que levava até a curva Villeneuve, e ali é que vinha uma redução significativa para fazer a Tosa já em aceleração plena, né? Na saída da Tosa você tinha a subida para pegar Piratella, e depois Aqua Minerale, variante alta, Rivazza 1 e 2 e variante bassa. E nesse caso, o Ratzenberger bate na curva Villeneuve, estatela o Syntec, e o carro vai parar completamente destroçado na curva Tosa. E eu confesso que aquela visão do que aconteceu no 30 de abril, aquilo me chocou muito. Ainda me dói lembrar, toda vez que a cena vem na minha cabeça, ver o Ratzenberger com a cabeça pendendo para o lado esquerdo do cockpit, o rombo na lateral do carro, bem visível, indicando, no meu entendimento, uma falha estrutural gravíssima, e manchas de sangue no capacete. Aquilo me deixou muito agoniado, e logicamente que há muitos outros pilotos também. O Berger acho que nem treinou mais, o Frentzen se recusou a andar, e ironicamente muitos pilotos acabaram melhorando seus tempos depois do acidente do Ratzenberger, que horas depois saberíamos que era fatal, tinha sido fatal. E a notícia nos chega no Globo Esporte, no sábado. Imediatamente me veio à mente Hélio de Ângeles, cuja morte eu também soubera no próprio programa, com o mesmo apresentador, o Léo Batista. A curiosidade foi essa. Ironicamente, Léo Batista noticiou a última morte anterior à do Ratzenberger, não num grande prêmio, que a última morte em GP tinha sido do Ricardo Paletti, em Montreal, 82, no ano também de muita tragédia, de grandes acidentes sérios. Villeneuve tinha morrido em maio, Paletti em junho, De Angelis num teste privado, um teste coletivo em Paul Ricard. Isso antes, inclusive, de decidirem mudar a configuração da pista para o próprio GP da França. A prova seria na pista com o Mistral, e o acidente do De Angelis no S de La Verrière acabou com a possibilidade de se usar o traçado original de Paul Ricard com o retão Mistral na sua plenitude para a temporada de 86. E ficou nessa configuração até 90, quando em 91 o GP da França muda para Manicourt. E foi muito triste ver que o Ratzenberger, que era um piloto que tinha feito um esforço sobre-humano do próprio bolso, um piloto que tinha uma carreira sólida no automobilismo japonês, tinha adquirido uma reputação de um cara muito veloz em provas de turismo, de Fórmula Nippon, que era a Fórmula 3000 deles, e o campeonato japonês de esporte protótipo. Ele corria no All Japan Sports Car Championship de grupo C, pela equipe Sardo da Toyota. E o Roland era um piloto muito querido, esforçado, gentil, querendo
um sonho de criança, um sonho que ele atingiu com $500 mil de suas economias, com a ajuda de uma empresária, Bárbara Belal. O cara pagou por 5 provas no Syntec. Para quem não sabe, a Syntec, nos anos 90, ela já tentara entrar na Fórmula 1 com o seu designer Nick Wirth, que era então um jovem engenheiro, tinha pouco menos de 30 anos de idade, quando apresentou primeiro um projeto para a BMW. Esse projeto não saiu do papel. Esse mesmo projeto virou Andrea Moda. O Andrea Moda é desenhado por Nick Wirth. É o carro com que Roberto Moreno consegue o milagre da classificação em Mônaco 92. Não obstante, havia outra promessa de uma nova equipe, entre tantas que não se concretizaram, uma equipe espanhola que se chamaria Bravo, e o piloto, ou um dos pilotos, seria o espanhol Jorge Genet, irmão do Marc Genet, que depois frequentaria a Fórmula 1 pela Minardi, pela Williams, e depois seria piloto de teste da Ferrari, e posteriormente correria de Audi e Peugeot no Endurance. E esse projeto da Bravo nunca saiu do papel. Em 94, a Syntec existia porque havia Max Mosley dando suporte, a FIA cacifou a entrada da Syntec, Conrad Schmidt, que era um parceiro tecnológico com a sua SMS, e Jack Brabham, que deram o aval porque o Dave, um de seus filhos, era o outro piloto. E é um golpe tremendo para as aspirações da pequena equipe britânica. E se vocês olharem os compêndios da Syntec, ela desaparece em menos de 1 ano e meio da Fórmula 1. Aquilo foi tão dilacerante para a história da escuderia que tá lá, né? No compêndio, um piloto tendo falecido num carro de uma precária equipe britânica que jamais fizera carro para nenhuma outra categoria ou correr em qualquer outra categoria, diferente da Toleman, da Spirit, de tantas outras que tinham passado pela Fórmula 1 e já estavam numa outra esfera. Inclusive a Toleman já era a Benetton. A Spirit deixou de existir porque cedeu a sua cota de pneus Pirelli em 85 para a Toleman, que veio a ser a primeira equipe do Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva. O menino da Zona Norte de São Paulo, filho do seu Milton, da dona Neide, o irmão da Viviane e do Leonardo, que começou no kart em 73, com preparação do espanhol, do Lúcio Pascoal Gascon, do Che, que perseguiu obstinadamente o sonho de chegar à Fórmula 1, começando, logicamente, pelos karts, galgando todas as categorias, ganhando título brasileiro, ganhando título sul-americano, falhando o campeonato mundial, que ele teimou em ganhar e não conseguiu, imortalizando assim a pintura do capacete que era do time brasileiro, feita por Cid Mosca, por encomenda para a CBA, e o Ayrton tomou para si aquela pintura e ficou como um marco de sua trajetória no automobilismo mundial. E ele sai dos micromonopostos e vai para a Fórmula 4 sem os apêndices aerodinâmicos, ainda correndo com o pneu radial, aquele pneu bem estreito, que era bem a gênese da Fórmula 4 dos anos 70 e 80. E o Chico repete o que muitos outros pilotos ainda fariam pelos colegas. O Chico, que tinha sido indicado por Emerson Fittipaldi para correr lá fora na Van Diemen, Ralf Firman fora mecânico do Emerson na Lotus e era construtor. E para 81 o Chico efetivamente indica, faz uma carta de recomendação, entrega para o Senna entregar para o Ralf Firman, e o Ralf abre as portas da Van Diemen para que o Ayrton seja a estrela da Fórmula 4 em 1981.
mesmo lutando contra dois latino-americanos, o Kiki Mancilla, argentino, o mexicano Picho Toledano, sobrava às vezes para o Rick Morris, que eram móveis e utensílios da Fórmula 4, 34 anos da época, ganhar uma aqui e outra colar. Mas o Senna, logicamente, deixou no anonimato o Toledano e o Kiki Mancilla, mais ainda o Rick Morris, como já tinha deixado o Peter Kenny, Terry Fullerton e tantos outros que ficaram no kart, mas que o Ayrton especialmente respeitava. Em 82, o Ayrton foi para a Fórmula Super 4, a Fórmula 4 2000, e ganhou no campeonato organizado pelo Dan Partel, que era o europeu, mais o campeonato britânico, um total de 22 corridas. É o ano de maior aproveitamento da carreira. E cabe lembrar que quase que o Ayrton larga tudo e fica no Brasil para cuidar da loja de material de construção do seu Milton da Silva. Quase aconteceu. Mas ele travou uma batalha familiar, uma batalha interna, venceu essa batalha, fez prevalecer a vontade dele de voltar. A partir do momento que o Ralph Firman e ele travaram o contato telefônico, o Senna descobriu que as ligações dele, Firman, não eram chegadas ao conhecimento do Ayrton. O Ayrton ficou puto, pegou a mala e foi embora. E conseguiu patrocínios do Banerjee, da Tranzero, e fez uma campanha maravilhosa. Pelo que eu me lembre, o suposto rival do Ayrton era um britânico chamado Calvin Fish, que até hoje é comentarista esportivo. O Calvin e nem ninguém poderiam com o Ayrton Senna. E o passo seguinte foi a Fórmula 3. Aí ele já pegou uma estrutura já organizada, uma equipe pronta, preparada, organizada por um neozelandês chamado Dick Bennett, era West Surrey Racing, e a rival da WSR era a Jordan, de um antigo piloto chamado Ed Jordan, que tinha como seu pupilo Martin Brundle. E aí, claro, a imprensa britânica ainda puxava a sardinha para o Brundle, mas foi impossível não reconhecer que Ayrton Senna era um talento natural, foi um quebrador de recordes, foi o Silverstone em 83, foi aquela coisa louca que ganhou o mundo e incomodou o Piquet, de tal forma que o Nelson impediu que o Senna fosse piloto da Brabham. Isso vocês já souberam aqui no canal várias e várias vezes. O Senna estreia na Toleman, conquista 3 pódios, assina no mesmo ano com a Lotus, ganha a primeira corrida daquela maneira histórica em 21 de abril de 85, e daí para frente o resto é história. Ayrton ganha 3 campeonatos de forma categórica, merecida, principalmente 88 e 91. 90 é questionável, porque ele se rebaixa ao nível do Prost, e aí cabe aquela observação, e eu sei que vai ter fã do Senna que não vai me perdoar por eu dizer isso, mas o Senna jogou sujo como jogou o Prost com ele, deu o troco da forma suja, e talvez tenha feito a forma correta, porque num esporte como o automobilismo, e principalmente a Fórmula 1, você tem que ser um pouco filho da puta para ser campeão do mundo. Que eu saiba, Piquet nunca foi santo, embora nunca tenha jogado carro para cima de ninguém. Schumacher menos ainda. Prost e Senna, então nem se fala. Já cansei de dizer isso aqui. A admiração ao Senna vai pela velocidade natural, vai pelo feedback que ele passava, pela interação dele com os engenheiros, especialmente a lealdade de trabalho que os japoneses e ele impuseram na parceria Senna-Honda, que começou na Lotus em 87 e foi para a McLaren, que era uma equipe com a qual os japoneses não queriam trabalhar por causa do Ron Dennis, o dono da McLaren. Foram trabalhar por causa única e exclusivamente de Ayrton Senna da Silva. E a parceria durou até 92, quando a Honda decidiu se retirar da Fórmula 1. De uma das
várias retiradas da Fórmula 1. E deu 3 títulos ao Senna e 37 vitórias com os motores Honda. Das 41 vitórias do Senna, 35 foram pela McLaren e 6 pela Lotus, certo? 37 das 41 vitórias do Ayrton foram com motores... 32 dessas vitórias foram com motores Honda, porque 5 foram com Ford HB, que era inferior a Benetton, no melhor ano da vida do Senna na Fórmula 1, que é 93. Me corrigi a tempo na conta aqui, tá? Então vamos fazer certinho aqui. 41 vitórias do Senna, 35 na McLaren, 6 na Lotus, certo? 32 com o motor Honda, 5 com o Ford HB, 4 com o motor Renault. Ok? Então aí os números estão corretos agora. E o Senna, quando vai para a Williams, no ano em que ele acha que vai pegar o melhor carro da categoria, não tinha o melhor carro da categoria. Não tinha. A Williams tinha um projeto falho, deficiente. Dizem que tinha uma irregularidade também no sistema de reabastecimento, mas isso nunca foi provado, como muitas coisas irregulares dos carros de 94 não foram. As únicas que a gente tomou conhecimento foram a Benetton e a Ferrari, porque o Larini, em 94, falou mais do que devia sobre um controle de tração embutido no carro, um software de controle de tração. A Benetton tinha um sistema de largada automática, isso também descobriu-se. E irregularidades no sistema de reabastecimento, fora carro desclassificado por assoalho irregular em Spa-Francorchamps e toda a celeuma do GP de Silverstone, em que o Schumacher levou a bandeira preta, depois convertida num pênalti inócuo de 5 segundos e depois ele foi desclassificado. Foi um ano confuso. E Senna era o centro das atenções porque era o piloto a ser batido, o maior piloto da sua geração, ou um dos maiores pilotos da sua geração. Não tinha o Prost como sombra, não tinha o Mansell, não tinha o Piquet, experimentaram o ocaso depois de 87, e a ameaça era Schumacher. Não dava para dizer que o Hill era ameaça, nem que o Berger fosse ameaça, ou o Jean Alesi, numa Ferrari que começava uma reconstrução, não. A ameaça era Schumacher. E o Ayrton sabia que era tudo ou nada, aquele campeonato de 94, e, sei lá, dava a impressão de que o Ayrton talvez estivesse noutra dimensão como ser humano naquele início de ano, porque semblante do Ayrton também nunca foi muito de dar risada, de muita brincadeira. O Ayrton era sempre muito sério, mas ele estava mais sério e parecia triste. As próprias imagens do Senna fora do carro, até um ritual que ele não tinha, que era o de tirar o capacete no pré-grid, até isso, em 1º de maio de 94, ele fez. E aí ele lidera as últimas 6 voltas da vida, e o carro subitamente se despista na Tamburello, na 7ª volta, perdão, do GP de San Marino de 94, 1º de maio, há 30 anos. E é aquela coisa que todos nós sabemos, os plantões da Globo, depois que a corrida acabou, que foram avançando à medida que amanhã terminava. A corrida começara por volta de 9, 10 horas da manhã. E aí começaram a vir as notícias de Bolonha, do Hospital Maggiore, para onde o Senna tinha sido trasladado. Mesmo hospital também onde Ratzenberger foi declarado morto. E claro que as notícias foram aquelas, como disse
o Roberto Cabrini, que era o repórter da TV Globo na época, as notícias eram aquelas que a gente nunca gostaria de ouvir e nem que o Roberto Cabrini desse ou qualquer outro repórter. Acho que jamais alguém pudesse prever que Ayrton Senna iria embora da vida liderando uma corrida como favorito ao título, embora estivesse com 0 ponto no campeonato, Schumacher com 20, Mercedes vitórias em Imola, em Interlagos, perdão, e Aida, e faria 30 ganhando o GP de San Marino, sem comemoração alguma no pódio, é bom que se diga. Não houve clima para isso. Era um dia triste, continuaria sendo, e os dias seguintes, a tragédia foram mais tristes ainda. 2, 3, 4, 5 de maio foram catárticos. A Fórmula 1 de Irão nunca mais foi a mesma. Por um lado, realmente ela nunca mais foi a mesma, porque implementou-se melhorias de segurança, e sempre quando acontece uma tragédia desta, quando uma vida é perdida, toma-se medidas de segurança, como as que foram tomadas a partir daquele mesmo ano de 94. Reduz-se potência, reduz-se apêndices aerodinâmicos, velocidade, e acham que está tudo certo, mas você tem que melhorar tudo. Construção de carro, crash test, enfim, e nisso a FIA avançou bastante nesse aspecto. O grande problema é o preço que se paga, porque perde-se uma vida, perdeu-se a vida do Senna, o maior piloto de sua geração, repito, o maior piloto da Fórmula 1 em 1994, o ídolo brasileiro, o ídolo mundial, o ídolo universal. E acho que a gente não vai ver nunca mais um funeral com tamanha comoção quanto aquele, em que São Paulo parou, em que o Brasil parou e chorou muito. Eu só fui entender tudo aquilo exatamente no dia do funeral. E doeu. Foi doído. Aí a ficha caiu. Eu confesso que chorar só quando morreu Villeneuve, e lógico que as mortes do Paletti, do De Angelis, do Ratzenberger e do Senna me baquearam, como também tantas outras que aconteceram e vêm acontecendo no esporte motor, porque é um esporte de risco. E aí vamos tirando lições. Não temos um brasileiro campeão desde o próprio Ayrton, e completar-se-ão 33 anos disso. Não temos um brasileiro vencedor há 15 anos, praticamente. E não há um piloto brasileiro titular em equipe nenhuma há 4, 5 temporadas, até mais. E não vejo perspectiva de haver um brasileiro na Fórmula 1 no futuro próximo. 2, 3 anos, muito difícil. A menos que caia na graça de alguma equipe com capacidade de apostar no piloto brasileiro. Porque o fenômeno que levou o Ayrton, que levou o Nelson, que levou o Emerson Fittipaldi, ele não se repete toda hora. E era uma outra realidade de país, era uma outra realidade até do próprio automobilismo. Porque a transição não era difícil. E, sobretudo, havia mais carros. E não era pecado estrear por equipe pequena, como fez o Piquet pela Ensign e o próprio Senna pela Toleman. Outra, carros quebravam. Hoje eles são quase inquebrantáveis. Então, para um piloto que larga em bagagésimo, terminar em sexto, como era comum acontecer nos anos 60, 70 e 80, o piloto podia vir de 22º e conseguir terminar em quarto, quinto lugar, porque muita gente quebrava, vários carros abandonavam, vários carros tinham problemas. Isso não existe mais. É uma outra realidade. Mas muitos de vocês não estão preparados para essa conversa. Muitos de vocês não estão preparados para saber que talvez não tenhamos um piloto brasileiro para chegar próximo do que Emerson, Nelson e Ayrton fizeram.
Mas é claro que muita gente tem culpa por isso ter acontecido, por toda essa entre-safra nortear o esporte a motor no Brasil. A imprensa tem parcela de culpa, porque privilegia certos esportes em detrimento do automobilismo. O brasileiro gosta de vencedor, independentemente do esporte. Quando era o Guga campeão no tênis, todo mundo ficava feliz. Quando era o Gabriel Medina campeão no surf, todo mundo virou especialista de surf de uma hora para outra. Quando a Raíssa Leal despontou no skate, a fadinha, e tem muito mérito, porque é uma menina excepcional, todo mundo torceu por ela. Quer dizer, ninguém podia torcer pelo Massa, pelo Rubinho, só porque não foram campeões do mundo. E aí há a culpa da imprensa em imputar a todos eles que vieram depois do Senna a responsabilidade de ser o novo Ayrton, quando Ayrton Senna da Silva só teve um, quando só teve um Nelson Piquet, um Emerson Fittipaldi, um José Carlos Patti. Então, são ruins as comparações. A cultura esportiva do brasileiro, ela não visa apoiar o esporte. A Argentina é bem diferente quando se trata de automobilismo do Brasil. Isso a gente sabe, está careca de saber. Que lá eles torcem para as marcas, que os pilotos são reconhecidos, que existe uma idolatria. E faço a seguinte pergunta. Solta um piloto da Stock Car na Avenida Paulista. Ele vai andar 3 quarteirões sem ser reconhecido. 3 quarteirões sem ser reconhecido. Fosse o Senna, era outro departamento. Até o Massa talvez não seja reconhecido. O Barrichello vai lá. O Massa, uma ou outra pessoa talvez reconheça, mas vai botar, por exemplo, com todo respeito ao Ricardo Maurício, bota o Ricardo Maurício na Avenida Paulista. Vocês acham que 15, 10 pessoas vão reconhecê-lo? É claro que não. Vocês sabem por que não vai reconhecer? Porque não aparece em jornal. Se aparecesse na Globo, ia ser aquela cara fechada e sem a marca do patrocinador. Apareceria no Fox Sports se o Fox Sports existisse. Os veículos também são escassos para que você saiba quem é quem. Você não tem mídia especializada mais de forma papel, nem jornal, nem revista. É tudo concentrado na internet. Você tem a geração DTS que abomina o passado. A geração Z abomina o passado. Mas para existir o presente, existiu o passado. Existiram pessoas como eu, como Reginaldo Leme, como tantos outros, Cláudio Kassug, Lito Cavalcante, Edgar Melo Filho, Luiz Alberto Pandini, Galvão Bueno, Castilho de Andrade, o Ico, Luiz Fernando Ramos, Alessandra Alves, Luiz Carlos Seco, Mário de Andrade Silva, Renato Maurício Prado, Milton Coelho da Graça, Janus Lengel. São nomes que me vêm à cabeça. Júlio Delamare, Antônio Carlos Scavone, enfim. Até o Ciro José, que foi comentarista também da Fórmula 1 durante alguns anos. Então, quando você tem esse tipo de situação, aí você se pergunta, por que ainda assim a gente ainda lembra do Senna? Porque é impossível esquecer, porque tem sempre uma máquina de divulgação que vai ainda trazer os feitos do piloto brasileiro para o público antigo, para o público atual, ainda que o público atual faça pouco da história e do passado do Ayrton Senna. Porque talvez tenha sido esse o único legado de fato que ele trouxe para o esporte, foi a determinação, a obstinação, a entrega de um piloto 3 vezes campeão do mundo. Porque, tirante isso, nesses 30 anos, qual foi o legado que o Senna deixou de verdade para o esporte a motor no Brasil? Nenhum. Nenhum. Vejam que perdemos inclusive 2 autódromos.
Rio e Curitiba. Perdemos diversas categorias depois da morte do Ayrton Senna. Perdemos o bonde da história dentro da própria Fórmula 1. Mas, por outro lado, o público brasileiro acordou para a realidade de que existe vida no automobilismo fora do espectro da Fórmula 1. E a Fórmula 1 hoje é uma categoria cujo futuro é dúbio. E você vê o Endurance crescendo, as competições de Gran Turismo fortalecendo porque o público identifica as marcas e os carros que eventualmente ele vê na rua, que são os carros dos sonhos. E o automobilismo se diversificou. De certa forma, é fortalecido por um lado, mas por outro é enfraquecido pela ausência de ídolos, pela ausência de referências e pela ausência de títulos mundiais. E a Fórmula 1 ainda continua sendo a categoria mais relevante, mas cabe lembrar que para a Globo, por exemplo, eu só vou citar a Globo porque eu trabalhei lá, e a Bandeirantes talvez encare da mesma forma, é apenas um produto. Não para preencher grade, mas é um produto. Vende cota, garante grana. A Globo agia dessa forma. A Bandeirantes age também, mas logicamente que ela trata o produto até melhor. Em alguns casos, nem sempre, porque existem críticas, e a gente sabe que essas críticas têm acontecido ao formato ou à forma como a Band trata a Fórmula 1. E a Globo teve os seus erros, como a Bandeirantes sustém, e vida que segue. Mas cabe lembrar, não só do Senna, por causa de 94, mas também por Ratzenberger. Porque você tem aí o antagonismo de dois pilotos. Um grande campeão, o outro um quase anônimo. O Rat, como era conhecido na época de Fórmula 4 britânica, que foi em busca de um sonho e só aparece como tendo disputado uma única prova em Aida, exatamente no Japão, onde ele fez carreira internacional. Então, meus amigos e minhas amigas, fica aqui o TBT, onde eu compartilho tudo o que vivi daquele fim de semana, onde compartilhei e falei mais um pouco, falei mais até do que devia, com relação à Senna, com relação à Fórmula 1, com relação ao automobilismo, porque, claro, quando vem esse tema à mente, a gente tem que ampliar o leque, e se eu pudesse eu ficava falando quase uma hora inteira aqui nesse vídeo. Mas vou poupar vocês de ouvirem mais, até porque não preciso me alongar tanto nesse assunto, e daqui 5 anos, quem sabe, com mais histórias, a gente volta a falar desse 1º de maio de 94. Tá certo, pessoal? Fiquem bem, um grande abraço, amanhã voltamos com Minis com História, e não se esqueçam, hein? 9h35 da manhã, ao vivo, treino classificatório do Europeu Le Mans Series, direto de Le Castellet. 12h30, vulgo 12h30, segunda etapa do Michelin Le Mans Cup, ao vivo e exclusivo no 1000 por hora com Rodrigo Matar. No domingo, 6h10 da manhã, abrimos e a largada é 6h30 para as 4 horas de Paul Ricard, 4 horas de Le Castellet, aliás. Segunda etapa do Europeu Le Mans Series, 6 pilotos brasileiros na pista. No Le Mans Cup, Ricardo Graça Filho e Custódio Toledo. Na LMP2 Pro, Felipe Drogovic. Na LMP2 Pro, o Daniel Schneider e o Nelsinho Piquet. E na LMGT3, o Daniel Serra. 2 na Le Mans Cup, 4 no Europeu Le Mans Series. Tudo ao vivo no 1000 por hora com o Rodrigo Matar. A gente se vê, galera. Tchau!